O casamento deles era a inveja de toda a alta sociedade paulistana. Mas, em um palco de mentiras e luxo, o marido traidor faria o impensável: destruir publicamente a mulher grávida que o amava. E o que aconteceu depois é uma prova de que a dor de uma traição pode, na verdade, ser o início de uma vingança silenciosa e devastadora. A noite deveria ser uma celebração. O salão de festas do luxuoso Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, reluzia com lustres dourados, e os pisos de mármore polido refletiam os copos de champanhe tilintando nas mãos da elite brasileira. Todos estavam vestidos com suas melhores roupas de festa, reunidos para homenagear o sucesso da Ribeiro Participações, o império construído pelo poderoso CEO Alexandre Ribeiro. Ao seu lado estava sua esposa, Olívia Santos, de 30 anos. Radiante, mas exausta, a mão dela repousava suavemente sobre sua pequena, mas visível, barriga de grávida. Ela tinha ido à festa, apesar da gravidez, determinada a apoiar o marido, acreditando que aquela noite marcaria o orgulhoso futuro de sua crescente família. Mas o destino havia preparado uma reviravolta cruel. Quando Alexandre subiu ao palco, os flashes das câmeras ofuscando a todos e os aplausos preenchendo o ar, Olívia sorriu com discreto orgulho. Ela pensou que ele a agradeceria, sua esposa leal, a mulher que carregava seu filho. Em vez disso, ele estendeu a mão, mas não para a dela, e sim para a de outra mulher. O salão ofegou quando Alexandre puxou uma morena deslumbrante para o palco. Marcela Costa, sua jovem e ambiciosa gerente de relações públicas, sorriu como uma rainha subindo ao seu trono. Esta mulher, anunciou Alexandre, audaciosamente, com a voz poderosa, é a razão por trás do mais recente triunfo da minha empresa. Ela é a parceira que escolhi para estar ao meu lado, não apenas nos negócios, mas na vida. Os aplausos congelaram. Um murmúrio varreu o salão como um vento frio. O sorriso de Olívia se desfez. Seu coração batia forte, cada batida mais alta que o tilintar dos copos, mais alta que os sussurros de traição ecoando ao seu redor. Ela agarrou sua barriga instintivamente, como se estivesse protegendo a vida que havia dentro de si da humilhação que consumia sua alma. Marcela se inclinou em direção a Alexandre, sua mão bem cuidada deslizando sobre o peito dele. A visão de Olívia ficou turva. Ela queria gritar, exigir uma explicação, mas sua garganta se travou. Ela só conseguia ficar ali, tremendo, o rosto pálido, enquanto a multidão a encarava, julgando, sussurrando. Aquela não é a esposa dele? Uma mulher sussurrou alto o suficiente para que Olívia ouvisse. Ela está grávida, meu Deus. Outra respondeu, balançando a cabeça em choque. As lágrimas se acumularam, mas Olívia se recusou a deixá-las cair na frente daquelas pessoas. Com toda a força que lhe restava, ela se forçou a virar as costas, seus saltos ecoando no piso de mármore enquanto ela saía do salão de festas. Cada passo era como uma faca perfurando seu peito. Atrás dela, Alexandre não a chamou. Ele nem sequer a olhou. Seu braço permaneceu apertado em volta de Marcela. Lá fora, as luzes da cidade borravam através de suas lágrimas. Sua respiração vinha em curtos ofegos, enquanto ela tentava se firmar contra o ar frio da noite. A fachada glamurosa de sua vida havia desmoronado em um único momento. Ela não foi apenas traída, foi apagada, descartada, como se não fosse nada. Olívia pressionou a mão contra a barriga. Eu não vou deixar que ele nos destrua, ela sussurrou, a voz trêmula. Sua voz quebrou, mas a determinação cintilou em seus olhos. Em algum lugar no fundo, algo mais forte do que a dor começou a crescer. Porque naquele exato momento, Olívia decidiu que desapareceria para sempre do mundo de Alexandre. E quando ele a procurasse, nunca a encontraria.
Olivia Santos nunca imaginou que sua vida se tornaria manchete de tabloide. Para o mundo exterior, ela era a elegante esposa de Alexandre Ribeiro, o CEO mais comentado da Avenida Faria Lima. Mas por trás de portas fechadas, ela ainda era a mesma garota que cresceu em uma pequena cidade do interior do Paraná, criada por uma mãe solteira que tinha 2 empregos apenas para colocar comida na mesa. Olivia aprendeu cedo o valor do sacrifício, da humildade e de manter a dignidade, mesmo quando o mundo tentava tirá-la. Aos 30 anos, ela não era uma socialite, nem uma mulher que almejava os holofotes. Ela era uma designer de interiores apaixonada por criar espaços calorosos e significativos onde as famílias pudessem se sentir seguras. Seu trabalho não era glamuroso, mas era real. Cada cadeira que ela escolhia, cada paleta de cores que ela criava contava uma história de pertencimento. Era tudo o que ela sempre quis. Uma família própria, um lar cheio de amor, não apenas móveis caros e paredes de design. Quando ela conheceu Alexandre, ele parecia a resposta para todas as suas orações silenciosas. Ele era mais velho, confiante, bem-sucedido. Ele a arrastou para um romance turbulento, cheio de rosas, jantares em coberturas e promessas sussurradas sob o horizonte de São Paulo. Para uma garota que passou a vida lutando, a atenção dele parecia um milagre. Ele lhe disse que ela era sua musa, sua razão para acreditar no amor novamente. Ela confiou nele completamente, mesmo quando amigos a avisaram que um homem como Alexandre amava o poder mais do que as pessoas. Nos primeiros anos de casamento, Olivia se esforçou para ser a esposa perfeita. Ela aprendeu a se portar em festas de caridade, a sorrir para os fotógrafos e a esconder a exaustão quando colunistas de fofoca criticavam suas roupas. Ainda assim, ela se agarrou ao sonho de que o casamento deles era mais do que aparências. E quando ela descobriu que estava grávida, pensou que era a virada. O momento em que Alexandre amoleceria, o momento em que eles finalmente construiriam a família que ela tanto ansiava. Mas a gravidez não foi fácil. Houve noites de náusea, manhãs de tontura e tardes silenciosas em que ela se sentava sozinha na cobertura, com o marido ocupado demais no trabalho. Ele raramente perguntava como ela estava se sentindo. Em vez disso, ele se afogava em reuniões, fusões e ligações noturnas que a deixavam se perguntando se o único motivo de sua ausência era o trabalho. Olivia disse a si mesma que era temporário, que Alexandre mudaria quando segurasse o filho deles. Ela mesma pintou o quarto do bebê, enchendo-o de amarelos suaves e estrelas delicadas no teto. Cada pincelada era uma oração por um futuro feliz. Ela até mantinha um pequeno diário, escrevendo cartas para seu bebê, ainda não nascido, sobre a vida que eles compartilhariam. As histórias para dormir, as risadas, as alegrias simples que ela nunca teve quando criança. No entanto, em algum lugar no fundo, ela sentia que algo estava errado. Os olhos dele não brilhavam mais quando ele a olhava. O toque dele ficava mais frio. Ela disse a si mesma para não pensar demais, mas o medo persistia. Esse medo se tornou realidade na noite em que Alexandre escolheu outra mulher na frente do mundo. E enquanto Olivia se afastava daquele salão de festas, ela sabia que sua batalha havia apenas começado. O mundo que Alexandre construiu era feito de vidro, aço e luzes cintilantes. Do lado de fora, parecia intocável. A cobertura do casal, no bairro dos Jardins, se estendia pelo topo de uma torre, com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade que nunca dorme. Toda noite, o horizonte brilhava como uma promessa. Mas para Olivia, parecia mais uma gaiola. A cobertura era cheia de luxo que a maioria das pessoas só sonhava. Bancadas de mármore italiano, lustres importados,
um closet maior do que o apartamento que ela uma vez dividiu com a mãe. Cada detalhe gritava riqueza, sucesso e status. Convidados que a visitavam costumavam suspirar com a vista, sussurrando o quanto Olivia deveria ser sortuda. Mas por trás das superfícies brilhantes, a solidão ecoava mais alto do que qualquer elogio. Alexandre prosperava nesse ambiente. O mundo dele era de salas de reuniões intermináveis, jatos particulares e convites para festas de gala. Na sede da Ribeiro Participações, na Avenida Faria Lima, ele era reverenciado como um visionário. Os funcionários se apressavam ao som de sua voz, aterrorizados em desapontá-lo. Marcela Costa, a jovem gerente de relações públicas, sabia como se mover nesse espaço. Ela desempenhava seu papel perfeitamente, rindo de suas piadas, alinhando-se com suas ambições, apresentando-se como a mulher que entendia sua sede de poder. Olivia, por outro lado, se sentia como uma sombra se movendo por aqueles corredores brilhantes. Ela uma vez o acompanhou ao escritório, levando almoços caseiros apenas para passar 1 hora juntos. Ele a dispensava com sorrisos educados, ocupado demais até mesmo para comer o que ela tinha feito. Nas salas de conferência, ela se sentava em silêncio, ignorada, enquanto o riso de Marcela preenchia o ar. Foi nesses momentos que Olivia percebeu que ela não pertencia ao mundo de Alexandre, não porque ela não era boa o suficiente, mas porque ele havia parado de querê-la lá. Em casa, o luxo a zombava. Ela podia vagar por 10 quartos e ainda se sentir sozinha. O quarto do bebê que ela pintou com as próprias mãos era o único lugar que transmitia calor. No resto da cobertura, o silêncio era sufocante. Ela frequentemente se sentava à janela, olhando para as ruas movimentadas, invejando as pessoas que andavam livremente, segurando xícaras de café e rindo com os amigos. Eles pareciam mais vivos do que ela jamais se sentiu em sua gaiola dourada. A verdade era que Alexandre amava as aparências mais do que as pessoas. Ele amava a maneira como os fotógrafos o seguiam em eventos de gala, a forma como as revistas escreviam sobre sua vida perfeita. Olivia fazia parte dessa imagem, até que deixou de fazer. Assim que Marcela entrou na jogada, Olivia se tornou invisível em sua própria casa. A noite da festa de gala não foi apenas uma humilhação pública. Foi um lembrete brutal de que ela havia sido substituída muito antes do anúncio. Marcela já estava tomando seu lugar no mundo de Alexandre. A cobertura que antes era o refúgio de Olivia agora parecia a casa de um estranho. Cada superfície polida a lembrava de que ela era descartável. Olivia olhou para a perfeição fria de seu entorno e fez um voto silencioso. Ela não criaria seu filho em um palácio construído sobre a traição. Ela deixaria essa prisão cintilante para trás, mesmo que isso significasse recomeçar do zero, porque às vezes a liberdade vale mais do que todos os diamantes da Faria Lima. Alexandre Ribeiro nem sempre foi o homem que humilhou sua esposa na frente de centenas de pessoas. No passado, ele era charmoso, persuasivo, o tipo de homem que podia convencer qualquer um de que o impossível estava ao alcance. Foi assim que ele construiu seu império, com confiança, ambição e uma recusa implacável em aceitar o fracasso. Mas, com o passar dos anos, essa ambição se endureceu em arrogância. Alexandre parou de ver as pessoas como seres humanos e começou a vê-las como ferramentas, degraus para um poder maior. Com Olivia, começou sutilmente. No início, ele incentivava os sonhos dela, ouvindo-a falar sobre seus projetos de design, até mesmo visitando um de seus apartamentos concluídos. Mas, à medida que seu próprio império crescia, ele parou de fingir. Ele chamou o trabalho dela de pequeno em comparação aos seus negócios bilionários.
Ele a mandou deixar o mundo dos negócios para homens como ele. Para o mundo exterior, ele era um marido carinhoso, mas por trás de portas fechadas, suas palavras cortavam mais fundo do que qualquer faca. Nesse vazio, entrou Marcela Costa. Ela era jovem, bonita e, acima de tudo, ambiciosa. Ao contrário de Olívia, ela não falava sobre lares cheios de calor ou a beleza de um quarto de bebê pintado à mão. Marcela falava sobre poder, cobertura da mídia, posicionamento de marca. Ela entendia a sede de Alexandre e a alimentava como fogo. Cada elogio que ela lhe fazia era calculado. Cada sorriso ensaiado, cada toque projetado para convencê-lo de que ela era a parceira que ele realmente merecia. Marcela era inteligente o suficiente para nunca desrespeitar abertamente Olívia, pelo menos não no início. Ela se fazia de inocente, afirmando que só queria apoiar a visão de Alexandre. Mas, pelas costas de Olívia, ela trabalhava incansavelmente para apagá-la. Ela se certificava de que a agenda de Alexandre estivesse lotada para que ele perdesse consultas médicas. Ela sussurrava dúvidas em seu ouvido, sugerindo que Olívia não se encaixava na imagem de uma esposa de CEO. E lentamente Alexandre começou a acreditar nela. Ele começou a voltar para casa cada vez mais tarde, o perfume caro pairando em seus ternos. Ele desconsiderava as perguntas de Olívia com irritação, dizendo-lhe que ela estava paranoica, hormonal, imaginando coisas. Ele a fez duvidar de seus próprios instintos. Esse era o poder dele, não apenas trair, mas fazê-la sentir que o problema era a Isabela. Quando a festa de gala chegou, Alexandre já não era o homem com quem Olívia se casou. Ele havia se tornado outra pessoa. Um homem tão consumido pelo ego que podia ficar na frente de uma sala cheia de testemunhas e descartar sua esposa grávida como um acessório indesejado. Marcela não precisou dizer uma palavra. Ela ficou lá, radiante e triunfante, deixando Alexandre fazer o trabalho sujo por ela. Para ele, Olívia havia se tornado invisível. Para Marcela, Olívia já estava derrotada. Mas ambos subestimaram uma coisa. Por baixo do comportamento quieto de Olívia, havia uma força que nenhum dos dois jamais imaginou. Porque a mulher que eles pensaram ter destruído estava prestes a escrever um novo capítulo de sua vida. Onde a arrogância de Alexandre e a manipulação de Marcela finalmente desabariam. E quando o império que eles construíram sobre a traição começasse a desmoronar, Olívia seria a única que estaria de pé. A festa deveria ter sido o momento de maior orgulho de Olívia. Ela havia se vestido com cuidado, escolhendo um vestido azul meia-noite que se ajustava à sua barriga crescente. Ela esperava que Alexandre a olhasse e se lembrasse do amor que eles já compartilharam, da vida que estavam prestes a trazer ao mundo. Em vez disso, ela se tornou a peça central de sua traição. Quando Alexandre puxou Marcela para o palco, Olívia congelou. Os aplausos foram irregulares, estranhos, cheios do desconforto de pessoas incertas se deviam ou não aplaudir. As câmeras dispararam, capturando o sorriso triunfante de Marcela e o aperto confiante de Alexandre em sua mão. Olívia sentiu o sangue sumir de seu rosto. Seus ouvidos zumbiam, abafando a música, o falatório, as risadas. Tudo o que ela ouvia era o estilhaçar de seu próprio coração. Ao seu redor, os sussurros se espalharam como um incêndio. A esposa dele não está bem ali? Uma mulher sussurrou, os olhos lançando-se em direção a Olívia. Ela está grávida, outra sussurrou, cobrindo a boca em choque. Os homens balançaram a cabeça. As mulheres trocavam olhares de pena. Olívia queria que o chão se abrisse e a engolisse por inteiro. Ela se virou lentamente, seus movimentos deliberados, como se um passo errado a fizesse desmoronar.
A mão dela instintivamente se aninhou em sua barriga, protegendo seu filho da crueldade do mundo. Ela não correu. Ela não gritou. Ela simplesmente saiu, cada passo ecoando no piso de mármore, pesado de vergonha. Atrás dela, Alexandre nunca a chamou. Marcela nunca vacilou. A traição estava completa. Lá fora, a fria noite do Rio de Janeiro a envolveu como um castigo. Olívia apertou sua pequena bolsa, os nós dos dedos brancos, a respiração superficial. As lágrimas embaçaram sua visão, mas ela se recusou a chorar onde estranhos pudessem ver. Ela cambaleou até a calçada, os saltos oscilando, enquanto as luzes da cidade se transformavam em borrões dourados através de suas lágrimas. Ela chamou um táxi com a mão trêmula. O motorista olhou para seu rosto pálido e perguntou gentilmente: "A senhora está bem?" Ela balançou a cabeça rapidamente, forçando a voz a se firmar. "Para São Paulo", ela sussurrou. Foi tudo o que ela disse. No banco de trás, o silêncio finalmente a quebrou. As lágrimas escorreram livremente, encharcando seu vestido. Ela pressionou a testa contra o vidro frio da janela, observando a cidade passar apressada. Cada outdoor, cada arranha-céu a lembrava do homem que acabara de destruí-la. Ela pensou no quarto de bebê que havia pintado com tanto cuidado, no diário cheio de cartas para seu bebê ainda não nascido. Ela havia sonhado em contar a seu filho sobre um pai forte que os protegeria. Agora, esse sonho estava em pedaços. Olívia abraçou a si mesma, balançando-se levemente, sussurrando para a vida dentro dela. "Eu vou te proteger. Eu não sei como ainda, mas eu vou. Você merece coisa melhor do que isso." Sua voz rachou, mas a determinação cintilou através de seu desespero. O táxi parou na frente de um prédio de apartamentos modesto em um bairro tranquilo de São Paulo, longe das torres cintilantes dos jardins. Olívia pagou o motorista com as mãos trêmulas e saiu para a noite. O vestido que antes a fazia se sentir bonita agora estava úmido e pesado de lágrimas. Ela não sabia o que o amanhã traria. Ela só sabia de uma coisa com absoluta certeza. Ela estava farta de ser invisível. E das cinzas dessa humilhação, uma nova Olívia estava prestes a se levantar. As primeiras noites no apartamento foram as mais difíceis. Olívia trocou os pisos de mármore e as vistas da cidade por papel de parede descascando, e o leve cheiro de mofo que se infiltrava pelas rachaduras de um pequeno apartamento alugado. O lugar era pequeno, um quarto com uma cama rangente e uma única lâmpada que piscava sempre que ela a acendia. Era o oposto da cobertura glamurosa que ela acabara de deixar para trás. No entanto, pela primeira vez em anos, ela sentiu algo próximo ao controle, embora estivesse enterrado sob camadas de medo e solidão. Ela mantinha as cortinas fechadas, com medo de que alguém pudesse reconhecê-la. O mundo de Alexandre estava em toda parte. Jornais, revistas, telas de TV e lojas de conveniência alardeando sobre seu mais recente negócio. Ela evitava todos eles. Ela não queria ver o rosto dele, não queria ouvir o nome dele. O silêncio a oprimia. As noites eram as piores. Ela se sentava na beira da cama, as mãos aninhando a barriga, sussurrando para seu bebê, ainda não nascido porque não havia mais ninguém para ouvir. "Somos só nós agora", ela murmurou. Sua voz tremia. "Eu não sei como vou fazer isso, mas eu prometo que vou tentar." A comida perdeu o gosto. Ela beliscava refeições simples, torradas, sopa de lata, chá que esfriava, forçando-se a comer porque o bebê precisava que ela o fizesse. Ela pulou suas vitaminas pré-natais mais de uma vez, sobrecarregada demais para se manter organizada. Seu reflexo no espelho rachado do banheiro parecia uma estranha. Pele pálida, olhos vermelhos, cabelo despenteado. Ela costumava brilhar nas festas,
seu sorriso polido e perfeito. Agora, ela era apenas mais uma mulher cansada tentando se manter inteira em uma cidade que não se importava. O peso da traição a oprimia, mais pesado do que o bebê crescendo dentro dela. Ela revivia aquela noite na festa de gala de novo e de novo até que assombrasse seus sonhos. O sorriso triunfante de Marcela. A mão de Alexandre segurando outra mulher enquanto ela ficava esquecida. A humilhação queimava tão profundamente que a deixava tremendo sempre que pensava nisso. Mas sob a dor, algo mais se agitava. Raiva. Ela veio silenciosamente no início, como um sussurro. Ela se lembrou dos anos que havia dado a Alexandre, dos sacrifícios que fez, do amor que ela derramou em um homem que a descartou. Ela se lembrou do quarto do bebê que ela pintou, do diário que ela encheu de promessas. E ela percebeu que ele havia tirado tanto, mas não tinha tirado tudo. Ela ainda tinha seu filho. Uma noite, Olivia se forçou a abrir o diário novamente. As mãos dela tremiam enquanto ela escrevia, mas as palavras fluíram como um remédio. Você é a razão pela qual eu continuarei lutando. Não importa o que ele nos fez, não estamos quebrados. Nós nos levantaremos novamente. Ainda não era força, não totalmente, mas era um começo. Nas sombras daquele pequeno apartamento, Olivia estava desmoronando pedaço por pedaço. No entanto, nas rachaduras de seu desespero, as primeiras sementes de resiliência estavam silenciosamente criando raízes. E logo, o destino enviaria alguém para sua vida que mudaria tudo. Na sua terceira semana no bairro, Olivia se forçou a sair do apartamento para uma consulta médica. Ela havia evitado por muito tempo, com medo de ser reconhecida. Mas a saúde do bebê não podia esperar. Colocando um suéter folgado e amarrando o cabelo em um coque bagunçado, ela esperava parecer apenas mais uma mulher cansada na cidade. A sala de espera fervilhava com conversas tranquilas, mães folheando revistas, crianças se mexendo em seus assentos. Olivia sentou-se encurvada no canto, as mãos cruzadas sobre o estômago, rezando para que ninguém a notasse. Quando a recepcionista chamou seu nome, ela se levantou rapidamente, mantendo os olhos baixos enquanto seguia pelo corredor. Foi então que ela ouviu uma voz familiar. Olivia? Olivia Santos? O coração dela deu um pulo. Ela se virou, a respiração presa na garganta. A poucos metros de distância estava Danilo Carvalho. Fazia anos desde a última vez que ela o vira, quando ele era apenas um estudante de direito determinado com grandes sonhos de defender os vulneráveis. Agora, ele usava um terno sob medida, sua presença confiante, mas calorosa, seus olhos se arregalando com reconhecimento e choque. Por um momento, Olivia considerou negar, fingindo que não era quem ele pensava que ela era. Mas Danilo se aproximou, a preocupação suavizando suas feições. É você mesmo. Meu Deus, faz tanto tempo. Ela forçou um pequeno sorriso, mas sua voz falhou. Danilo? Não esperava te ver aqui. Estou consultando sobre um caso legal de um paciente. Ele explicou rapidamente. Então, seu olhar desceu para a barriga dela e sua expressão mudou. Surpresa, depois preocupação. Olivia, você está grávida. A garganta dela se apertou. A vergonha a inundou, como se ela tivesse que explicar por que estava ali sozinha, se escondendo em uma pequena clínica quando seu marido era um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro. Ela tentou minimizar. É complicado. Danilo não a pressionou. Ele simplesmente disse: Então, vamos sentar. Me diga o que aconteceu. E pela primeira vez desde aquela noite humilhante, Olivia se permitiu falar. As palavras saíram, trêmulas no início, depois mais rápido, como uma barragem se rompendo. Ela falou sobre Alexandre, a festa de gala, Marcela, o silêncio frio da cobertura, o apartamento solitário. As lágrimas se acumularam,
Mas Danilo não a olhou com pena. Ele ouviu, o maxilar se apertando, as mãos se fechando com a traição que ela descreveu. Quando ela terminou, o silêncio pairou entre eles. Então Danilo se inclinou para a frente, sua voz firme. Você não está mais sozinha. Você me ouve? O que quer que ele tenha feito, o que quer que ele tenha tirado de você, você não vai enfrentar isso sozinha. A respiração de Olivia parou. Por semanas, ela havia vivido nas sombras, convencida de que não tinha mais ninguém. Agora sentada em frente a um velho amigo que havia se tornado um homem de princípios, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Não era amor, não era resgate, mas era uma mão estendida na escuridão, puxando-a de volta da beira do abismo. E Olivia ainda não sabia, mas o retorno de Danilo era apenas o primeiro passo para uma poderosa transformação que abalaria o mundo de Alexandre. Enquanto Olivia tentava reconstruir sua força em silêncio, Alexandre Ribeiro estava ocupado exibindo sua nova vida com Marcela Costa. As fotos deles preenchiam as colunas sociais. O poderoso CEO e sua deslumbrante companheira, sorrindo em festas de caridade, chegando de braços dados a restaurantes exclusivos. Para o mundo, parecia que Alexandre tinha melhorado de vida. Mas sob a superfície brilhante de seu império, rachaduras já haviam começado a se formar. Marcela tinha o que Alexandre desejava: juventude, beleza e um entendimento aguçado da imagem. Mas o que ela realmente desejava era controle. Ela desempenhava seu papel com cuidado, sussurrando estratégias que bajulavam o ego dele enquanto secretamente se aprofundava em seus negócios. A imprensa nos adora, ela dizia, deslizando por manchetes elogiosas. Juntos, parecemos imparáveis. Mas a lealdade de Marcela nunca foi para Alexandre. Era para ela mesma. Cada sorriso calculado foi projetado para posicioná-la como indispensável, a mulher por trás do trono. Quando Alexandre dispensou seus conselheiros de longa data porque Marcela alegou que eles estavam desatualizados, ela comemorou em silêncio. Quanto menos fiéis estivessem ao seu redor, mais fácil ele seria de manipular. Alexandre, cegado pela vaidade, não percebeu o quão perigosa sua influência havia se tornado. Ele pressionou por negócios mais arriscados, buscando manchetes em vez de estabilidade. Ele ignorou os sinais de alerta da diretoria, silenciando qualquer um que o questionasse. O império que ele havia construído sobre disciplina e cálculo agora estava funcionando com ambição imprudente. Por trás das portas fechadas de sua cobertura, a doçura de Marcela às vezes rachava. Ela ficava fria, exigindo mais atenção, mais presentes, mais provas de seu valor. Alexandre, aterrorizado em perder a imagem que havia exibido para o mundo, cedia às exigências dela. Ele a havia escolhido publicamente. Ele não podia voltar atrás sem parecer fraco. Mas seus funcionários não eram cegos. Sussurros começaram a circular no escritório. Ele está distraído, alguns murmuravam. Ela está no controle, outros diziam. A produtividade caiu. Os negócios começaram a desmoronar. Empresas rivais viram uma abertura, circulando como tubarões ao redor do império ferido. Alexandre dizia a si mesmo que ainda estava no controle. Ele andava pelos corredores dando ordens, ignorando os olhares de lado. Mas no fundo, ele sentia o mal-estar de um homem em terreno movediço. Sua arrogância custou-lhe a lealdade de sua esposa, o respeito de sua equipe, e em breve custaria muito mais. Enquanto isso, Marcela começou a se encontrar secretamente com investidores, apresentando-se como a verdadeira visionária da Ribeiro Participações. Ela falava suavemente, sempre sorrindo, mas sua mensagem era clara. Alexandre estava perdendo sua força, e ela era o futuro.
A armadilha estava sendo montada, e Alexandre estava caindo direto nela. Para Olivia, escondida em seu bairro, essa mudança de poder permanecia invisível. Por enquanto. Mas o destino tinha uma maneira de entrelaçar histórias. O império que a havia humilhado estava começando a tremer. E logo, as rachaduras no reino de Alexandre colidiriam com a nova força crescendo dentro dela. Porque quanto mais alto Alexandre subia com Marcela ao seu lado, mais dura seria sua queda quando a verdade finalmente viesse à tona. A vida no bairro paulistano de Pinheiros era nada como o mundo brilhante que Olivia já tinha habitado. Se foram os motoristas particulares, os vestidos de grife e a vista da cobertura. Em seu lugar estavam viagens de metrô apertadas, roupas de segunda mão e noites passadas contando os reais em sua carteira para garantir que ela tivesse o suficiente para a feira. Era humilhante, aterrorizante e estranhamente libertador ao mesmo tempo. Cada manhã, ela se forçava a sair da cama, mesmo quando o peso da exaustão a pressionava. A gravidez tornava tudo mais difícil. Tarefas simples, subir escadas, carregar sacolas, até mesmo amarrar os sapatos, pareciam batalhas. Mas Olivia seguia em frente, lembrando-se a cada movimento de que não estava mais apenas sobrevivendo para si mesma. Ela estava lutando pelo pequeno batimento cardíaco crescendo dentro dela. Ela encontrou um trabalho de meio período em uma pequena loja de móveis de bairro. O pagamento era escasso, mas o dono, um senhor idoso e gentil chamado Sr. Rodrigues, lhe dava horários flexíveis e nunca fazia perguntas que ela não quisesse responder. Você tem um olho para o design, ele disse uma tarde, observando-a reorganizar uma exposição de luminárias e cadeiras. Não deixe que ninguém diga o contrário. As palavras dele acenderam uma pequena faísca dentro dela. Por tanto tempo, Alexandre havia desvalorizado sua paixão, diminuindo sua carreira. Mas aqui, nesta loja modesta, ela se lembrou de que suas habilidades importavam. Os clientes frequentemente paravam para admirar seus arranjos, elogiando seu bom gosto. Não era muito, mas era algo. Um fio de identidade ao qual ela podia se agarrar enquanto juntava os destroços de sua vida. Ainda assim, as noites eram pesadas. A solidão se infiltrava em seu apartamento como uma sombra. Ela se encolhia no sofá, as mãos na barriga, sussurrando para o bebê. Vamos ficar bem, ela dizia suavemente. Algumas noites ela acreditava. Em outras, sua voz falhava com a dúvida. Danilo ligava frequentemente. Ele trazia mantimentos quando podia, a lembrava das consultas e a incentivava gentilmente a tomar uma ação legal contra Alexandre. Mas Olivia ainda não estava pronta para isso. Suas feridas ainda estavam abertas. O pensamento de enfrentar Alexandre em um tribunal fazia seu peito se apertar de medo. E então, em uma tarde chuvosa, veio um momento que mudou algo dentro dela. Ela estava reorganizando uma vitrine na loja quando um jovem casal parou para observar. Eles sorriram, admirando seu trabalho. A mulher se virou para ela e disse: "Isso está lindo. Você é designer de interiores profissional?" Olivia congelou. Fazia meses que ninguém lhe fazia essa pergunta. Lentamente ela balançou a cabeça. "Sim, eu era." "Bem," a mulher disse calorosamente. "Você não deveria parar. Você claramente tem um dom." Essas palavras simples penetraram fundo no coração de Olivia. Pela primeira vez desde a noite da festa de gala, ela sentiu uma faísca de confiança. Frágil, mas real. Talvez ela não estivesse quebrada de forma irreparável. Talvez sua história não tivesse terminado. Ela se afastou da vitrine, seu reflexo fraco no vidro, sua barriga visível sob o suéter. E pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro em que ela e seu bebê não estivessem apenas sobrevivendo, mas prosperando. E Olivia não tinha ideia
de que sua frágil nova força estava prestes a colidir com um destino muito maior do que ela jamais imaginou. As noites em seu apartamento tinham o poder de fazer Olivia regredir. O silêncio era pesado demais, agudo demais, deixando-a sozinha com memórias que ela gostaria de poder enterrar. Ela se sentava na beira de sua cama estreita, o zumbido do tráfego do lado de fora de sua janela, e fechava os olhos. E toda vez, o passado voltava com força total. Ela se lembrou da primeira vez que conheceu Alexandre. Foi em uma galeria de arte no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, um lugar para onde ela tinha ido com um cliente que queria seu conselho sobre a reforma de um loft. Alexandre havia sido magnético desde o momento em que ela o viu. Alto, impecavelmente vestido, sua confiança preenchendo a sala como uma corrente elétrica. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu de uma forma que a fez sentir como a única mulher no mundo. Ele a perseguiu incansavelmente. Jantares caros, viagens de fim de semana espontâneas, buquês de rosas tão grandes que mal cabiam pela porta de seu pequeno apartamento. Para Olivia, que cresceu vendo sua mãe sacrificar tudo apenas para pagar as contas, parecia estar entrando em um sonho. Ela nunca tinha sido mimada antes. Ela nunca tinha sido adorada daquele jeito. Ela disse a si mesma que era amor. Por um tempo, foi. Houve noites em que Alexandre a segurava perto, sussurrando promessas sobre o futuro. Houve manhãs em que ele a surpreendia com café exatamente como ela gostava, quando eles riam de panquecas queimadas em sua primeira cozinha compartilhada. Ela queria acreditar que aqueles momentos eram reais, mas, à medida que os anos passavam, a ternura se desvaneceu. As rosas pararam de chegar. As risadas no café da manhã se transformaram em silêncio em pontas opostas da mesa. Quando ela falava sobre seus projetos de design, ele mal levantava os olhos do celular. O império dele o consumia, e Olivia se tornou ruído de fundo. Ela se esforçou mais. Novas receitas, novos vestidos, novas maneiras de manter a atenção dele. Mas nada funcionou. Lentamente, ela começou a se sentir invisível. Quando ela descobriu que estava grávida, seu coração saltou de esperança. Ela pensou que isso mudaria tudo, que Alexandre se lembraria do homem que costumava ser. Ela o imaginou segurando o filho deles, imaginou noites tardias em que eles se revezariam para embalar o bebê para dormir. Ela acreditou que esse bebê curaria a distância entre eles. Mas os olhos de Alexandre nunca brilharam quando ela lhe deu a notícia. Ele ofereceu um sorriso fraco, um distraído "que bom", antes de voltar para seus e-mails. A partir daquele momento, ela carregou o peso da alegria e da decepção de uma vez só. Ela disse a si mesma que era apenas estresse, que quando o bebê chegasse, as coisas seriam diferentes. Agora, sentada em seu apartamento modesto, aquelas memórias a perfuravam como vidro. O homem que uma vez lhe prometeu o para sempre a havia humilhado na frente do mundo. O sonho ao qual ela se agarrou havia se transformado em um pesadelo. Olivia pressionou as mãos contra a barriga, sussurrando entre lágrimas. Eu pensei que o amor era o suficiente. Eu estava errada. Mas o que ela ainda não sabia era que sua história não era sobre o amor que ela perdeu. Era sobre a nova força que ela estava prestes a descobrir. Enquanto Olivia lutava silenciosamente, o reino de Alexandre Ribeiro começou a tremer. Na superfície, ele ainda era o poderoso CEO caminhando por torres de vidro. Mas por trás das portas fechadas da Ribeiro Participações, os sussurros estavam ficando mais altos. Negócios que antes vinham facilmente, agora estagnavam. Investidores questionavam seu julgamento. Empresas rivais circulavam como predadores farejando sangue. Alexandre descartava tudo como inveja. Eles me invejam.
ele disse a Marcela com um sorriso convencido, enquanto eles se deitavam na cobertura. Mas Marcela não estava sorrindo. Ela tinha ficado inquieta. Por meses, ela havia desempenhado o papel da parceira perfeita, sorrindo para as câmeras, sussurrando estratégias, fazendo-o acreditar que era intocável. Mas agora as rachaduras em seu império eram óbvias demais para serem ignoradas. Ela começou a se afastar. Onde ela antes se agarrava ao braço dele, agora ela checava o telefone durante os jantares. Onde ela antes elogiava o brilho dele, agora ela suspirava impacientemente, lembrando-o dos riscos que ele havia ignorado. Você deveria ter me ouvido, ela disparou uma noite depois que outro negócio desmoronou. Você está escorregando, Alexandre. As pessoas estão rindo de você. As palavras dela cortaram mais fundo do que ela sabia. Alexandre prosperava com respeito, medo e a ilusão de controle. O pensamento de qualquer pessoa rindo dele era insuportável. Mas em vez de admitir seus erros, ele ficou mais duro, dando ordens a seus funcionários, demitindo executivos leais e os substituindo por pessoas fracas demais para desafiá-lo. E Marcela notou. Ela começou a frequentar jantares secretos com investidores, entrando em conversas onde se pintava como o futuro. Alexandre tem visão, ela diria docemente. Mas a visão não significa nada sem estratégia. É aí que eu entro. Seus olhos brilhavam, seu charme inegável. Lentamente, aqueles investidores começaram a ouvir mais a ela do que a ele. Enquanto isso, a mídia começou a farejar. Rumores de decisões imprudentes e erros financeiros vazaram para os tabloides. Uma vez aclamado como um gênio, Alexandre agora era retratado como instável, impulsivo, cego por sua obsessão por sua amante. Ele bateu jornais em sua mesa, furioso, mas por mais que tentasse, a narrativa escapava de seu controle. Em casa, a tensão aumentou. Marcela não fingia mais ser a parceira adoradora. Ela queria mais dinheiro, mais influência, mais reconhecimento. Quando Alexandre tentou lembrá-la de seu lugar, ela riu friamente. Seu lugar está desaparecendo, Alexandre. Sem mim, você está acabado. Pela primeira vez, o medo o roeu. Ele construiu seu império sobre a arrogância, convencido de que nunca poderia cair. Mas Marcela não era Olívia. Ela não ficaria em silêncio ao seu lado. Ela era ambiciosa, implacável, e ela sentia a fraqueza. Alexandre serviu outro copo de uísque, olhando para o horizonte cintilante que uma vez pareceu seu reino. A cidade não havia mudado, mas ele havia. Ele não era mais o homem no controle. Ele era um homem desmoronando, e Marcela estava apertando os laços. E enquanto Alexandre tentava desesperadamente manter seu império unido, ele não tinha ideia de que Olívia, a esposa que ele descartou, estava lentamente encontrando sua força, pronta para se levantar das sombras em que ele a deixou. Danilo Carvalho sempre confiou em seus instintos, e seus instintos lhe disseram que o império de Alexandre Ribeiro foi construído sobre mais do que apenas ambição. Toda vez que Olívia descrevia o comportamento de Alexandre, a arrogância, o sigilo, as ligações noturnas, Danilo sentia que havia mais sob a superfície. E agora, como advogado que se especializava em proteger os vulneráveis, ele tinha as habilidades para cavar fundo. Ele não contou a Olívia no início. Ela ainda estava frágil, equilibrando sua gravidez com a luta diária pela sobrevivência. Mas Danilo sabia que se Alexandre era realmente tão imprudente quanto ele suspeitava, a verdade poderia se tornar o escudo de Olívia. Então, ele começou a fazer ligações silenciosas, pedindo favores a antigos contatos no mercado financeiro de São Paulo, vasculhando documentos públicos até tarde da noite. Não demorou muito para que as rachaduras aparecessem. No papel, a Ribeiro Participações parecia polida, mas Danilo notou padrões incomuns. Empresas de fachada,
contas offshore e transações cronometradas suspeitosamente perto dos anúncios públicos de Alexandre. Para a maioria das pessoas, era apenas ruído. Mas para Danilo, gritava manipulação. O avanço veio quando um antigo amigo da faculdade, agora trabalhando como analista, lhe entregou um relatório confidencial. Eu provavelmente não deveria estar te mostrando isso, o homem sussurrou durante um café. Mas seu instinto está certo. Ribeiro tem inflado números, escondendo perdas e transferindo dinheiro através de subsidiárias falsas. Se isso se tornar público, ele está acabado. O pulso de Danilo acelerou enquanto ele estudava o relatório. Isso não era apenas um erro, era fraude. Se exposto, Alexandre não apenas perderia seu império, ele poderia enfrentar a prisão. Mas a evidência era mais do que apenas má conduta financeira. Ocultos nos arquivos estavam documentos que ligavam Marcela aos esquemas. Ela não era apenas sua amante. Ela era sua parceira no crime. Sua imagem cuidadosamente construída de conselheira de confiança era nada mais do que um disfarce para sua sede de poder. Danilo se recostou, exalando lentamente. Ele agora tinha a chave para a destruição de Alexandre. Mas não era apenas sobre vingança. Era sobre justiça. Olívia havia sido descartada, humilhada, apagada de sua própria vida. Essa evidência poderia restaurar sua dignidade e proteger o futuro de seu filho. A questão era o tempo certo. Se ele a revelasse cedo demais, Alexandre poderia enterrá-la com sua influência. Se ele esperasse muito tempo, Marcela poderia apertar seu controle e escapar ilesa. Danilo precisava ser cuidadoso. Naquela noite, ele visitou o apartamento de Olívia. Ela estava sentada no sofá, esfregando a barriga, seu rosto cansado, mas calmo. Ele ainda não lhe mostrou os arquivos. Em vez disso, ele simplesmente disse: Olívia, eu preciso que você confie em mim. Eu encontrei algo. Algo que pode mudar tudo para você e seu bebê. Os olhos dela se arregalaram com medo e esperança. Mudar tudo como? Danilo hesitou. Então colocou uma mão tranquilizadora sobre a dela. Digamos apenas que Alexandre não é tão intocável quanto ele quer que o mundo acredite. Pela primeira vez, Olívia viu um vislumbre de justiça à frente. O homem que a havia quebrado poderia finalmente enfrentar as consequências de sua crueldade. E embora ela ainda não soubesse, a prova de ouro que Danilo tinha em mãos logo transformaria o império de Alexandre em cinzas. Por semanas, Olívia havia vivido como se fosse invisível, se escondendo nas sombras, encolhendo-se do mundo, quebrada demais para imaginar um futuro. Mas na noite em que Danilo lhe falou sobre a corrupção de Alexandre, algo mudou profundamente dentro dela. Pela primeira vez desde a traição, ela percebeu que não era impotente. Ela tinha algo que Alexandre nunca esperou que ela encontrasse: a verdade. Não. Manhã seguinte, ela se postou em frente ao espelho rachado em seu banheiro. Seu reflexo a assustou. Pele pálida, olhos cansados, cabelo bagunçado. Ela mal reconheceu a mulher que a encarava. Por meses, ela tinha visto fraqueza, mas agora ela via possibilidade. Ela tocou a barriga gentilmente, sussurrando: Nós merecemos coisa melhor, e eu vou garantir que teremos. Olívia começou a se reconstruir pedaço por pedaço. Ela começou com pequenas mudanças, escovando o cabelo todas as manhãs, vestindo roupas limpas que a faziam se sentir mais como ela mesma, mantendo um diário de seus objetivos. Ela se forçou a comer direito, a tomar suas vitaminas, a caminhar ao redor do quarteirão, mesmo quando a exaustão ameaçava mantê-la na cama. Cada passo, por menor que fosse, era um ato de desafio contra o desespero que a havia consumido. Danilo se tornou seu aliado de mais de uma maneira. Ele a empurrou não apenas legalmente, mas emocionalmente. Você é mais forte do que pensa, ele a lembrava frequentemente.
Não deixe que ele escreva o final da sua história. As palavras dele se infiltraram nela como sementes, florescendo lentamente em coragem. Olivia também voltou ao seu ofício. Na loja de móveis, ela oferecia conselhos de design aos clientes, desenhando layouts em pedaços de papel. Um casal ficou tão impressionado que a contratou para decorar seu pequeno apartamento. Não era glamuroso, mas quando ela terminou o projeto e viu a alegria nos rostos deles, Olivia sentiu algo que não sentia há meses: orgulho. Ela ainda era capaz. Ela ainda era talentosa. Ela era mais do que a esposa que Alexandre havia descartado. Dia após dia, a vítima dentro dela começou a desaparecer, substituída por uma mulher com fogo nos olhos. Ela não evitava mais espelhos. Ela não sussurrava mais desculpas a seu bebê, ainda não nascido. Em vez disso, ela fazia promessas. Eu vou te mostrar que sua mãe não desistiu. Eu vou te mostrar como a força se parece. Então veio a decisão. Danilo colocou as provas em sua mesa de cozinha, página após página de corrupção, fraude e traição. Olivia as estudou cuidadosamente, suas mãos tremendo, não de medo, mas de determinação. Ela percebeu que esta era sua chance, não apenas de se libertar da sombra de Alexandre, mas de ficar de pé diante do mundo que assistiu à sua humilhação. Ela olhou para Danilo, sua voz firme. Eu quero lutar, não apenas por mim, mas por meu bebê, pela mulher que ele pensou que poderia destruir. Pela primeira vez desde a noite da festa de gala, as costas de Olivia estavam retas, seu queixo erguido, seus olhos vivos com fogo. Ela não era mais a esposa descartada. Ela era uma lutadora se preparando para a batalha. E Alexandre não tinha ideia de que a mulher que ele apagou estava voltando mais forte do que nunca. A sala de reuniões da Ribeiro Participações era uma fortaleza de vidro e aço, situada no alto da Avenida Faria Lima. Naquela manhã, executivos se reuniram ao redor da enorme mesa de mogno, sussurrando nervosamente enquanto Alexandre entrava, o maxilar apertado, o terno impecável. Ele estava furioso. Rumores sobre seus negócios fracassados haviam vazado novamente, e os investidores estavam exigindo respostas. Ele bateu uma pasta na mesa. Não estamos aqui para entrar em pânico, ele berrou. Estamos aqui para lembrar ao mundo quem controla este mercado. Mas antes que ele pudesse começar seu discurso, as portas se abriram. Todas as cabeças se viraram. O silêncio caiu. Olivia Santos entrou. Ela não parecia mais a mulher frágil que havia fugido da festa semanas antes. O cabelo dela estava bem arrumado, suas roupas elegantes, mas modestas, sua postura reta. Ela se portava com uma força calma, uma mão descansando levemente sobre a barriga. Os olhos dela se fixaram nos de Alexandre, firmes e inabaláveis. Pela primeira vez em anos, Alexandre estava sem palavras. Olivia, ele murmurou, a voz baixa, como se dizer o nome dela pudesse quebrar o feitiço. Os executivos se entreolharam confusos. Marcela, sentada perto de Alexandre, enrijeceu em sua cadeira. Ela não esperava por isso. Seu sorriso falso vacilou enquanto Olivia caminhava para a frente, seus saltos ecoando no chão polido. Não estou aqui para causar um escândalo, Olivia disse calmamente, sua voz ecoando pela sala. Estou aqui porque tenho algo a dizer e sugiro que todos vocês ouçam. Ela colocou uma pasta na mesa. Era a evidência de Danilo, cuidadosamente compilada. A sala se agitou com murmúrios, enquanto os executivos se entreolhavam. O rosto de Alexandre perdeu a cor. O que é isso? Ele exigiu. A verdade, Olivia respondeu. A verdade sobre suas contas offshore. A verdade sobre seus relatórios fraudulentos. A verdade sobre o império que você construiu sobre mentiras. Ela olhou ao redor da sala, sua voz firme. E a verdade sobre como você descartou sua esposa e seu filho
ainda não nascido, enquanto exibia sua amante em público. Suspiros encheram o ar. Marcela tentou interromper, mas Olívia virou o olhar para ela, afiado como vidro. Você desempenhou seu papel bem, Marcela, mas a diretoria merece saber o quão profundamente você está ligada à corrupção dele. Você não era apenas a parceira dele em público, você era a parceira dele no crime. O rosto de Marcela ficou vermelho, sua máscara escorregando. Os executivos trocaram olhares inquietos. Alguns começaram a folhear os documentos que Olívia tinha colocado, seus olhos se arregalando, enquanto eles examinavam a evidência condenatória. Os punhos de Alexandre se fecharam. Você acha que pode entrar aqui e... Sim, Olívia o interrompeu firmemente. Eu posso, porque você me subestimou. Você pensou que eu desapareceria. Você pensou que a humilhação me silenciaria. Mas você se esqueceu de quem eu sou. Ela colocou a mão na barriga. Eu sou mãe agora, e não vou deixar que o legado do meu filho seja definido por suas mentiras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, Alexandre não tinha palavras. E naquele momento, cada pessoa naquela sala percebeu que Olívia Santos não era mais a esposa quebrada. Ela era a tempestade que poderia derrubar Alexandre Ribeiro. A sala de reuniões explodiu. Papéis se espalharam, vozes subiram e a tensão era elétrica enquanto os executivos analisavam as evidências que Olívia tinha colocado diante deles. O rosto de Alexandre ficou carmesim. Sua imagem cuidadosamente construída de controle estava escorregando a cada segundo que passava. Isso é um absurdo, ele estalou, batendo a mão na mesa. Mentiras fabricadas para me desacreditar. Ela está amargurada. Ela vai dizer qualquer coisa. Os olhos dele queimaram nos de Olívia, mas ela não vacilou. Sério? A voz de Olívia era calma, firme. Ela apontou para uma página nos documentos. Essas transferências foram feitas para empresas de fachada que não existem. Elas rastreiam para contas offshore nas Ilhas Cayman. Sua assinatura está na linha de autorização. Explique isso, Alexandre. A sala caiu em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ele. Marcela se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Por semanas, ela havia se movido nos bastidores, mas agora os holofotes estavam quentes demais. Ela lambeu os lábios, sua confiança vacilando. Um executivo se virou para ela. Senhorita Costa, seu nome aparece aqui também. Gostaria de esclarecer seu papel nestas transações? A máscara finalmente rachou. Marcela se endireitou, seu tom frio. Eu fiz o que me foi dito. Cada movimento que eu fiz foi sob a direção de Alexandre. Se houve fraude, foi dele, não minha. A cabeça de Alexandre se virou para ela, a fúria faiscando em seus olhos. Sua mentirosa! Ele sibilou. Mas Marcela não parou. Ela se inclinou para a frente, dirigindo-se à diretoria com uma mistura perfeita de indignação e autopreservação. Eu o avisei. Eu disse a ele que essas táticas eram imprudentes. Ele se recusou a ouvir. Eu só segui ordens porque fui pressionada. Não tenho nada a esconder. A traição cortou Alexandre como uma lâmina. Sua amante, a mulher por quem ele havia humilhado sua esposa, o estava abandonando na frente de seu império. Ele tentou recuperar o controle, mas a sala já estava se voltando contra ele. Um membro da diretoria pigarreou. Se esta evidência se sustentar, poderíamos enfrentar uma investigação federal. Os acionistas vão exigir respostas. Não podemos permitir que a empresa desmorone com ele no comando. Outro executivo balançou a cabeça sombriamente. Talvez seja a hora de considerar a remoção. A voz de Alexandre subiu, desesperada agora. Seus tolos acham que podem comandar isso sem mim? Eu construí este império. Nenhum de vocês estaria aqui sem mim. Olívia se levantou, sua voz cortando a raiva dele. Você o construiu sobre mentiras, Alexandre, e as mentiras sempre desmoronam. As portas da sala de reuniões se abriram de repente e as vozes dos repórteres ecoaram pelo corredor. A notícia já havia se espalhado.
Alguém tinha vazado os documentos. As câmeras dispararam do lado de fora, jornalistas gritando o nome de Alexandre. O pânico se espalhou pela sala. Marcela pegou sua bolsa calmamente, seu sorriso afiado. Boa sorte para se explicar. Ela sussurrou para Alexandre, antes de sair pela porta, deixando-o sozinho com a ruína. Alexandre afundou em sua cadeira, seu rosto pálido. Pela primeira vez em sua carreira, ele não era o predador. Ele era a presa. E enquanto o império que ele outrora governou começou a desmoronar, Olívia saiu com a cabeça erguida. Não mais a mulher que ele quebrou, mas a mulher que o quebrou. O resultado foi imediato. Quando Alexandre deixou a sala de reuniões, a tempestade na mídia estava a todo vapor. Repórteres se aglomeraram no prédio, microfones empurrados em seu rosto, câmeras piscando como um relâmpago. Senhor Ribeiro, é verdade que o senhor falsificou registros financeiros? O senhor pressionou Marcela Costa a participar de fraude? Onde está sua esposa? Alexandre empurrou a todos, a raiva fervendo sob sua pele. Ele invadiu sua cobertura horas depois, a gravata afrouxada, o cabelo despenteado. O homem que uma vez se gabava com confiança intocável, agora parecia um predador encurralado. Marcela estava esperando, com uma taça de vinho na mão, relaxando no sofá de veludo como se nada tivesse mudado. Você me envergonhou, Alexandre rosnou, batendo à porta. Você me jogou debaixo do ônibus na frente da diretoria. O sorriso de Marcela era frio, desinteressado. Eu me salvei. Você estava afundando, Alexandre, e eu me recusei a afundar com você. O maxilar dele se apertou. Depois de tudo que eu te dei, depois de eu arriscar tudo por você, Marcela se levantou lentamente, colocando sua taça na mesa. Vamos ser honestos. Você não arriscou nada por mim. Você me usou. Eu te usei. É assim que funciona. Mas agora o jogo mudou e você não é mais o vencedor. As palavras caíram como punhais. O império de Alexandre, sua reputação, seu orgulho, tudo estava escorrendo entre seus dedos e a mulher que ele havia escolhido em vez de sua esposa agora estava cravando o último prego em seu caixão. Ele estendeu a mão para o braço dela, mas Marcela o puxou de volta, os olhos brilhando com desdém. Nunca mais toque em mim, ela estalou. Você está desesperado e isso é patético. Eu queria poder, Alexandre, não um homem quebrado lutando para se agarrar ao que resta de sua coroa. Com isso, ela pegou seu casaco e sua bolsa de grife, saindo pela porta. A voz de Alexandre falhou enquanto ele gritava atrás dela. Marcela, você não pode ir embora de mim. Mas ela nem sequer olhou para trás. A porta bateu, o eco reverberando pela cobertura vazia. Pela primeira vez, o silêncio o aterrorizou. Ele olhou para o apartamento luxuoso, as bancadas de mármore, os detalhes dourados, a vista infinita de São Paulo. Nada mais importava. Ele tinha riqueza, mas não respeito. Poder, mas não aliados. Um reino, mas não uma rainha. A ironia se contorceu como uma faca. Ele havia destruído Olívia, a mulher que o amou sem condição, apenas para ser abandonado por Marcela, a mulher que não amava nada além de ambição. Alexandre afundou em uma cadeira, a cabeça nas mãos. Tudo o que ele uma vez controlou estava escapando por entre seus dedos. E enquanto Marcela desaparecia de sua vida para sempre, Alexandre ficou com a amarga verdade. Ele havia perdido tudo, e a mulher que ele uma vez descartou era a única que ainda estava de pé. Era tarde da noite quando a primeira dor aguda atingiu Olívia. Ela estava sentada em sua pequena mesa de cozinha, desenhando projetos para o apartamento de um cliente, quando sua mão de repente congelou em torno do lápis. Uma onda de dor a invadiu, tão forte que ela quase se curvou. Ela agarrou a borda da mesa, respirando pesadamente, seu coração disparado. As contrações vieram mais rápido do que ela esperava.
O pânico cintilou em seu peito. Ela não estava pronta, nem mentalmente, nem emocionalmente. Ela cambaleou até o telefone e discou o número de Danilo com os dedos trêmulos. Danilo! Ela ofegou, a voz falhando. Está acontecendo. O bebê, por favor, eu preciso de ajuda. Em minutos, Danilo estava em sua porta, seu rosto pálido, mas determinado. Ele a abraçou, firmando-a, enquanto outra contração a invadia. Eu estou aqui, Olivia. Você não está fazendo isso sozinha. A corrida de táxi para o hospital foi um borrão de dor e medo. Olivia apertou a mão de Danilo tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. O suor escorria pelo seu rosto, lágrimas se misturando com súplicas sussurradas. Por favor, que meu bebê esteja seguro. Ela repetia de novo e de novo, como se o universo pudesse ouvi-la. No hospital, as enfermeiras a levaram para uma sala de parto. Luzes brilhantes, máquinas apitando, vozes dando instruções. Tudo girava em um nevoeiro. Olivia se deitou, exausta, seu corpo atormentado por ondas de agonia. Ela se sentiu pequena, frágil, sobrecarregada. Mas toda vez que sua força vacilava, Danilo estava lá. Ele ficou ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando palavras firmes em seu ouvido. Respire, Olivia. Você é mais forte do que essa dor. Você é mais forte do que ele. Olhe para mim. Você consegue fazer isso. A voz dele a ancorou. Ela pensou em Alexandre por um momento fugaz, em como ele havia prometido estar lá, em como ele a abandonara muito antes daquela noite. Mas então, ela olhou para Danilo, firme e inabalável, e percebeu que ela não era mais definida pelo abandono. As horas se arrastaram, cada contração era uma batalha, cada empurrão um grito de guerra. Olivia gritou, chorou, implorou para que aquilo acabasse. Mas ela continuou, impulsionada pelo amor feroz pela vida dentro dela. E finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o choro de um recém-nascido encheu a sala. O som a quebrou. As lágrimas escorreram por seu rosto enquanto a enfermeira colocava o pequeno bebê em seus braços. Uma menina, pequena, perfeita, rosada, seus choros ferozes e vivos. O peito de Olivia se agitou enquanto ela olhava para sua filha, oprimida pelo alívio e espanto. Ela é linda, Danilo sussurrou. Os olhos dele também brilhavam. Olivia segurou o bebê perto, seu coração inchando com um amor que ela não sabia que ainda tinha capacidade para sentir. Você está segura agora, ela sussurrou em meio às lágrimas. Eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Pela primeira vez desde que seu mundo havia desmoronado, Olivia se sentiu completa novamente. A dor, a traição, a solidão, tudo isso se desvaneceu na presença desse frágil milagre. E enquanto ela aninhava sua filha, Olivia percebeu que aquele não era o fim de sua história. Era o começo de uma nova, mais brilhante do que ela jamais imaginou. Enquanto Olivia segurava sua filha recém-nascida no silêncio de um quarto de hospital, outra cena se desenrolava do outro lado da cidade. Uma cena que Alexandre Ribeiro não podia mais controlar. As evidências que Danilo descobriu tinham chegado à imprensa. E da noite para o dia, as manchetes gritavam com o escândalo. Fraude financeira da Ribeiro Participações exposta. CEO Alexandre Ribeiro sob investigação. Amante ligada a esquema de peculato. As mesmas câmeras que antes adoravam. Alexandre agora o perseguiam com uma fome implacável. Repórteres acamparam em frente à sua cobertura, exigindo respostas. Ex-aliados desapareceram, seu silêncio mais alto do que qualquer acusação. Os investidores se retiraram, as ações despencaram e o outrora orgulhoso império rachou sob o peso da verdade. Alexandre invadiu seu escritório, dando ordens, mas sua autoridade se fora.
Seus executivos evitavam seu olhar. Alguns já tinham pedido demissão. Outros sussurravam nos cantos, esperando o inevitável. Quando os agentes federais entraram no saguão com intimações em mãos, o prédio em si pareceu exalar, como se aliviado por seu reinado de medo estar terminando. Marcela, claro, não foi encontrada em lugar algum. Ela já havia vazado declarações cuidadosamente redigidas para a imprensa, pintando-se como uma vítima, uma mulher enganada por um homem implacável. A traição dela estava completa. Suas mãos lavadas em público, deixando Alexandre suportar o peso total do escândalo. Em uma coletiva de imprensa rapidamente organizada, Alexandre tentou salvar sua imagem. Ele ficou diante das câmeras, a voz trêmula enquanto negava todas as acusações. Eu sou inocente. São mentiras espalhadas por inimigos amargos e uma ex-esposa vingativa. Mas a multidão não estava comprando. Os repórteres gritavam uns sobre os outros, agitando cópias de documentos vazados. Uma voz se ergueu acima do caos. Senhor Ribeiro, é verdade que sua amante testemunhou contra o senhor? A pergunta o atingiu como uma bala. Alexandre congelou, sua compostura se estilhaçando. As câmeras capturaram cada tremor, cada gota de suor, cada vislumbre de medo. Aquela imagem de um CEO outrora poderoso reduzido a um homem desesperado se espalhou por todas as telas do Brasil. Enquanto isso, Danilo assistia do quarto de hospital de Olívia, com o bebê dormindo profundamente em seus braços. Ele diminuiu o volume da TV e sorriu suavemente. Está acontecendo, Olívia. A justiça finalmente chegou. Olívia olhou para a tela brevemente, seu coração firme. Antes, a visão de Alexandre a teria despedaçado. Mas agora, segurando sua filha, ela não sentia nada além de alívio. Não era mais o mundo dela. Ele era apenas um homem desfeito por sua própria ganância. Em semanas, acusações federais foram apresentadas. Fraude, peculato, conspiração. A fiança de Alexandre foi fixada em um valor astronômico, e mesmo assim, ninguém veio em seu auxílio. Seus bens foram congelados, sua cobertura confiscada, sua reputação destruída. Por anos, ele acreditou que era intocável. Mas no final, ele foi derrubado não por concorrentes ou rivais, mas pela mulher que ele mais subestimou. E enquanto Alexandre enfrentava o colapso de tudo o que ele havia construído, Olívia caminhou silenciosamente para sua nova vida, livre, enfim, de sua sombra. As semanas após o nascimento de sua filha foram exaustivas e bonitas. O pequeno apartamento de Olívia ecoava com choros à meia-noite, canções de ninar suaves e o ritmo constante da sobrevivência. O sono era escasso, as refeições eram apressadas. Mas toda vez que ela olhava para o rostinho de seu bebê, ela sentia um calor que fazia os sacrifícios valerem a pena. Pela primeira vez em meses, suas lágrimas não eram de dor, mas de gratidão. Ela deu à filha o nome de Grace, um nome que carregava força e serenidade. Você é minha graça, ela sussurrava frequentemente, segurando o bebê perto. Você me salvou. Danilo permaneceu ao seu lado, ajudando onde podia, trazendo mantimentos, garantindo que Olívia nunca perdesse uma consulta médica. Mas uma noite, ele a apresentou a alguém novo. Olívia, Danilo disse gentilmente, há alguém que eu gostaria que você conhecesse. Ele pode te ajudar, não apenas legalmente, mas na construção de um futuro. Olívia hesitou. Ela não estava pronta para estranhos, não depois de tudo o que ela tinha suportado. Mas quando Eduardo Souza entrou na sala, algo sobre sua presença parecia diferente. Eduardo não era ostensivo como Alexandre. Embora fosse um bilionário no mundo da tecnologia, sua maneira era calma, pé no chão. Seus olhos carregavam uma gentileza silenciosa, do tipo nascido de alguém que conhecera tanto o sucesso
quanto o desgosto. Ele cumprimentou Olivia com um aperto de mão caloroso, seu olhar respeitoso, nunca se detendo em suas cicatrizes ou sua vulnerabilidade. Eu ouvi muito sobre você, ele disse suavemente, e sobre a coragem que você teve para se defender. Olivia sentiu um vislumbre de desconforto. Ela não estava mais acostumada a ser elogiada, mas as palavras de Eduardo não pareciam condescendentes. Elas pareciam genuínas. Nas semanas seguintes, Eduardo visitou-a frequentemente. No início, foi sob o pretexto de negócios. Ele admirava o olho de Olivia para o design e lhe ofereceu pequenos projetos para testar suas habilidades. Meu escritório precisa de calor, ele admitiu com uma risada. A tecnologia não faz um lugar parecer um lar. Pessoas como você fazem. Olivia foi cautelosa, mas quando ela trabalhava, ela se sentia viva novamente. Desenhando, escolhendo cores, arranjando espaços. Isso a lembrava de quem ela era antes de Alexandre tentar apagá-la. Eduardo a pagava de forma justa, respeitava suas opiniões e a encorajava a confiar em seus instintos novamente. Mas não era apenas negócio. Eduardo tirava tempo para conversar com ela, para ouvir. Ele perguntava sobre Grace, sobre sua infância, sobre seus sonhos além da sobrevivência. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu mais do que ela podia dar. Em vez disso, ele lhe deu espaço para curar no seu próprio ritmo. Uma tarde, enquanto Olivia observava Eduardo segurar Grace em seus braços, ela sentiu uma sensação desconhecida. Esperança. Por tanto tempo, os homens em sua vida tinham sido fontes de dor ou decepção. Mas aqui estava alguém diferente. Alguém que a valorizava não por aparências, não pelo que ela podia lhe dar, mas por quem ela era. Olivia não estava pronta para chamar aquilo de amor. Ainda não. Mas ela estava pronta para admitir algo que ela nunca pensou ser possível. Seu coração não estava mais quebrado de forma irreparável. E com Grace em seus braços e Eduardo ao seu lado, Olivia percebeu que a cura não era apenas sobre sobreviver. Era sobre se abrir para a felicidade novamente. Meses se passaram e a vida de Olivia se transformou lentamente. A mulher que outrora se escondia em um apartamento apertado, quebrada e humilhada, não estava mais lá. Em seu lugar, estava alguém mais forte, mais sábia e destemida. Com Grace em seus braços e um pequeno, mas crescente, negócio de design apoiado por Eduardo, ela havia se reconstruído das cinzas. A presença de Eduardo se tornou mais do que profissional. Ele era paciente, nunca a apressando, nunca exigindo mais do que ela podia dar. Ele a ajudou a rir novamente, a lembrou que o amor não tinha que ser doloroso ou manipulador. Onde Alexandre uma vez menosprezou seus sonhos, Eduardo os incentivou. Onde Alexandre a abandonou em seu momento mais vulnerável, Eduardo apareceu sem hesitação. Seja para ajudar nas madrugadas com o bebê, com conselhos de negócios ou em noites tranquilas passadas assistindo Grace dormir. Uma noite, parada no terraço da casa de Eduardo com vista para o rio Tietê, Olivia sentiu uma sensação de paz que ela nunca havia conhecido. Eduardo colocou um braço gentil ao redor dos ombros dela. Você chegou tão longe, ele disse suavemente. Você deveria se orgulhar. Ela olhou para ele, seu coração inchando de gratidão. Eu não poderia ter feito isso sem você. Ele balançou a cabeça. Você fez isso porque é mais forte do que jamais acreditou. Eu apenas te lembrei disso. Os olhos dele se encontraram, e pela primeira vez desde que seu casamento desmoronou, Olivia não desviou o olhar. Ela deixou o calor do olhar dele se instalar dentro dela, e ela soube que estava pronta. Pronta para um amor que era real, firme e seguro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alexandre Ribeiro enfrentou um destino muito diferente. Seu julgamento dominou as manchetes, promotores federais desmembraram as provas
E um por um, seus ex-aliados se voltaram contra ele. Marcela testemunhou no tribunal, fria e serena, pintando Alexandre como o mentor, enquanto ela posava como o peão manipulado. O júri não acreditou em suas negações desesperadas. O outrora poderoso CEO foi sentenciado a anos de prisão. Sua cobertura foi vendida, sua empresa desmantelada, seu nome sinônimo de desgraça. Os repórteres o capturaram sendo levado algemado, seu rosto uma máscara de raiva e arrependimento. Mas não havia ninguém para defendê-lo. Nenhum aliado, nenhuma amante, nenhuma esposa. Ele os havia destruído a todos e agora estava completamente sozinho. Olivia nunca compareceu ao julgamento. Ela não precisava. Observar sua queda não era sua vitória. Era simplesmente a justiça seguindo seu curso. Sua vitória era segurar Grace perto, viver cada dia livre de sua sombra e finalmente entrar em um futuro que pertencia a ela. Supôs, no primeiro aniversário de Grace, Eduardo deu uma pequena festa em sua casa. Amigos próximos, risadas, calor. Era tudo o que Olivia pensou que nunca teria. Enquanto ela observava Eduardo levantar Grace no ar, a garotinha gritando de alegria, os olhos de Olivia se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de alegria. Eduardo percebeu seu olhar e sorriu. "Vocês duas são minha família agora", ele disse. E naquele momento, Olivia soube a verdade. Ela havia perdido tudo uma vez, mas no final, ela ganhou muito mais. Uma filha que lhe deu propósito e um parceiro que lhe deu amor. Sua história não foi de derrota, foi de se levantar, de curar, de provar que nenhuma traição poderia deter uma mulher que escolheu lutar por sua própria felicidade. E assim, meus amigos, é como a história se encerra. Se você ainda está comigo agora, significa que algo nesta jornada tocou seu coração de uma maneira especial. A dor de Olivia, sua força, sua cura, é mais do que apenas drama. É um lembrete para todos nós. A vida pode te quebrar, mas como o filósofo estoico Sêneca disse uma vez, o que nos impede de seguir adiante nos impulsiona. O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Olivia transformou a traição em crescimento, a perda em força, e encontrou um futuro mais brilhante do que seu passado. Talvez você tenha enfrentado seus próprios desgostos ou contratempos. Lembre-se, eles não te definem. Você define o que vem a seguir. Se esta história falou com você, compartilhe-a com alguém que possa precisar de esperança. Curta, se ela mexeu com suas emoções. E não se esqueça de se inscrever para se juntar a nós em mais jornadas de cura e resiliência. Juntos, continuaremos a encontrar a luz, mesmo nas histórias mais sombrias.